Onde estará sua alma no dia do juízo final? Você já fez as contas com Deus? Não é uma pergunta de cinema. A Bíblia nos lembra com clareza básica e cortante. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Não é uma hipótese, não é um talvez confortável. É uma verdade que se impõe sobre cada vida. Haverá um dia em que tudo será trazido à luz e cada escolha terá de ser prestada conta. Pense nisso por um instante. Enquanto você lê, existe um registro maior do que memórias, maior do que registros digitais. Há um livro onde os nomes são registrados. Há um olhar que penetra intenções e revela o que estava escondido. O dia do juízo não é uma cena distante. É a conclusão inevitável da história humana. Onde estará sua alma quando esse dia chegar? Se esta pergunta tocou você agora, escreve nos comentários. Onde está a minha alma? Compartilhe um pensamento curto. Fique comigo até o fim. Há uma palavra de esperança e passos claros. O que será julgado? Muitos imaginam que o juízo avaliará apenas grandes atos públicos, grandes crimes, grandes bênçãos, grandes escândalos. A verdade bíblica amplia e aprofunda essa visão. Jesus nos advertiu. Cada palavra que proferimos terá de ser explicada. Ele disse que no dia do juízo prestaremos conta até das nossas palavras. Mateus 12:36. Paulo nos lembra que o Senhor trará à luz as trevas e manifestará os propósitos dos corações. 1 Coríntios 4:5. Não se trata apenas do que você fez em público. Trata-se do que você pensou em privado, do que você consentiu no coração, das vezes que escolheu omitir o bem. Há coisas que você considera insignificantes hoje. Uma conversa que deixou de acontecer, uma caridade que foi protelada, uma verdade que foi calada por medo, que poderão ter peso diante do tribunal divino. Por outro lado, há gestos ocultos de amor, lágrimas derramadas em silêncio, orações que ninguém ouviu, que também serão vistas e consideradas. O juízo não é apenas balança externa, é exposição das intenções. Isso nos leva a duas perguntas cruciais. Qual é o padrão do juízo? E o que nos garante um lugar diante de Deus? O padrão é Cristo. Ele é justiça e Senhor. Quando falamos de juízo, não estamos diante de um juiz parcial ou vingativo. Jesus Cristo é tanto o caminho como a medida. Ele é justo. Na sua pessoa, Deus revela simultaneamente misericórdia e justiça. Não haverá trevas confusas, nem favoritismos. A boa notícia é que a justiça de Cristo também abre caminho para a graça. Mas isso não significa que qualquer aparência de religiosidade seja suficiente. Religião versus novo nascimento. Qualitativos diferentes. Há uma diferença radical entre praticar rituais e nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos, um homem respeitado, religioso, que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. João 3. Esse nascimento não é uma cerimônia exterior. É uma transformação interna, um recomeço operado pelo Espírito. A religião pode produzir comportamento, frequência a cultos, recitação de orações, participação em tradições. O novo nascimento produz vida, fruto, mudança de valores, paixão por Deus, sensibilidade ao Espírito. Jesus foi incisivo em dizer que nem todo aquele que invoca o seu nome entrará no reino, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai. Mateus 7:21. A esperança está em Cristo, não em aparências. Veja dois exemplos bíblicos que ilustram bem a diferença entre postura religiosa e transformação real. Nicodemos procurou a Jesus à noite, movido por curiosidade e talvez temor. Jesus o confrontou com a necessidade de nascer de novo. A conversa foi direta e desconfortável, porque a alma de Nicodemos descobriu que tradição e reputação não bastavam. Do outro lado, temos Zaqueu, um cobrador de impostos desprezado pela sociedade.
Quando encontrou Jesus, algo no seu interior foi ferido e convertido. Ele restituiu, arrependeu-se e declarou vida nova. Zaqueu manifestou fruto. Nicodemos iniciou um diálogo. Ambos mostram que o encontro com Cristo exige resposta, mas essa resposta se manifesta de formas diferentes. Sinais de um novo nascimento. Quais evidências procurar? Como saber se seu nome está no livro da vida? A Bíblia não nos deixa sem pistas. Não é por obras que se entra no livro, mas a nova vida produz sinais. Aponto alguns que possam ajudar sua avaliação honesta. Primeiro, fruto de mudança. A fé verdadeira produz transformação gradativa. Não espere perfeição instantânea, mas observe a direção da sua vida. Seus desejos mudaram, sua paciência e sua generosidade cresceram. Há um padrão de arrependimento quando você erra. Segundo, sensibilidade ao Espírito. Uma pessoa nascida de novo sente a convicção do Espírito em situações de pecado e de compaixão quando algo precisa ser feito. Há inquietação pela justiça de Deus e amor pelos perdidos. Terceiro, perseverança. A fé que salva não é um fogo que acende e apaga sem motivo. É uma caminhada, mesmo em meio a tropeços. As tentações podem vencer-nos, mas o Senhor restaura o que se quebra e chama ao arrependimento contínuo. Quarto, comunidade e disciplina. O novo nascimento nos incorpora a um corpo. Se você busca isoladamente um espiritualismo, sem amar a igreja, sem ouvir a palavra, sem submeter-se à comunhão fraterna, vale perguntar por que essa solidão espiritual persiste. Quinto, fruto prático. Justiça, misericórdia e fé que se demonstra em escolhas concretas. O juízo não ignora omissões. Aquilo que você deixou de fazer por medo ou conveniência também fala sobre seu coração. O livro da vida e o critério final. O livro da vida aparece de forma clara em Apocalipse 20 e também nas imagens da nova criação em Apocalipse 21. Ali lemos sobre o registro que distingue aqueles que pertencem ao Cordeiro. A participação na vida eterna não é um registro burocrático indecifrável, é a consequência do pertencimento a Cristo. A presença do seu nome no livro é expressão da comunhão com o autor da vida. Como entender isso de forma pastoral? Não minimize, não transforme em superstição. Ser escrito no livro é ser conhecido por Cristo, é ter a vida dele como sua garantia. E a evidência disso aparece nos gestos de amor, no arrependimento, na fé que persevera. Ainda assim, não é por obras que se escreve o nome, é pela graça que se entra, pela fé que se recebe e pelo Espírito que opera fruto, contrastando céu e inferno, esperança e seriedade. A Bíblia oferece imagens fortes, não para assustar gratuitamente, mas para tornar real a escolha humana. O céu é descrito como a consumação da criação, comunhão plena com Deus, restauração de todas as dores, ausência de lágrimas, presença da glória do Senhor. Sapendo Apocalipse 21, 22, Romanos 8, 18, 1 Coríntios 2, 9. Lá haverá justiça, restauro e alegria. Essa é a esperança à qual somos chamados. Por outro lado, Jesus também falou sobre separação definitiva, ilustrando em sua narrativa do rico e Lázaro, Lucas 16, a seriedade da separação entre consolo e tormento. Essa não é uma tentativa sensacionalista de descrever pormenores, é uma advertência pastoral. As escolhas têm consequências. O juízo revela a justiça de Deus e a seriedade do pecado. Deus não é indiferente à maldade nem à omissão. Por isso, ele oferece um caminho de graça agora, antes do tribunal final. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, nos chama à vigilância. Não é apenas estar presente, é estar pronto. As virgens que foram surpreendidas demonstram a trágica realidade da fé superficial. Acreditar, mas não estar preparado pela comunhão viva com o Senhor.
A exortação é clara: vigiar, perseverar, manter a lâmpada acesa, isto é, viver em intimidade com Cristo. Coisas que você pode não imaginar que serão julgadas, há coisas que as pessoas imaginam que nunca serão consideradas. Pequenas falsificações na integridade, justificativas morais para omissões de amor, palavras proferidas no calor que feriram outros, ou o uso do tempo e dos recursos que poderiam ter abençoado alguém. A Escritura nos lembra que até as intenções escondidas são conhecidas pelo Senhor. Talvez hoje você pense: mas eu frequento a igreja, faço minhas orações, dou o meu dízimo. Isso é valioso, mas não substitui o novo nascimento. A questão decisiva não é sua prática religiosa, é a vida que flui do seu coração. Jesus confrontou os que confiavam em rótulos religiosos. Nem todo o que me chama de Senhor entrará no reino. A fé que salva se traduz em obediência transformadora, em compaixão e justiça. Como chegar a uma avaliação honesta de onde está sua alma? Não proponho nenhuma fórmula mágica. Proponho clareza e passos bíblicos simples para você examinar-se. 1. Confissão sincera. Reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Cristo. Confissão não é autopunição, é o primeiro movimento de cura. 2. Arrependimento real. Mudar de direção. Arrependimento implica em reconhecer erro e virar-se para aquilo que é bom diante de Deus. 3. Fé em Jesus Cristo. Crer que Ele morreu e ressuscitou por seus pecados, que Ele é Senhor e Salvador. A fé não é apenas assentimento intelectual, é confiança que orienta escolhas. 4. Aceitar a graça. Entender que a salvação é dom, não recompensa. Não se ganha a vida eterna por desempenho, ela é recebida. 5. Buscar fruto. Depois da fé verdadeira vem evidências: amor, paciência, justiça, generosidade. Essas coisas nascem do Espírito. 6. Comunhão com a igreja e discipulado. Crescer em comunidade, submeter-se à palavra, ser orientado por irmãos maduros. 7. Perseverar. A jornada cristã é contínua. Voltar ao Senhor quando cair é parte da vida de fé. Cada um desses passos não é um bilhete para garantir entrada. São sinais e práticas que acompanham a vida que pertence a Cristo. Se você desejar, comece agora mesmo a praticá-los com sinceridade. Um exemplo prático: o rico e Lázaro. Lembra do homem rico e do pobre Lázaro? O contraste não estava apenas em riqueza e pobreza, mas na indiferença do coração. O rico vivia cercado de privilégios e nada fez na direção de misericórdia. Lázaro, por sua vez, suportou a dor e se apegou a Deus. Na eternidade, as posições se invertem. Essa história não pretende apenas condenar riqueza legítima, mas denunciar o uso egoísta da vida e a cegueira para o sofrimento alheio. O juízo considera até o que deixamos de fazer, vigilância e urgência. A porta da graça está aberta agora, não sabemos o dia nem a hora. Não cabe a nós especular, mas cabe a nós decidir hoje. A parábola das 10 virgens não nos dá tempo de sobra, ela nos chama a estar prontos. A graça opera agora, não no pós-juízo. Hoje há oportunidade para a porta ser aberta. A pergunta permanece: onde estará sua alma? Talvez você já tenha decidido seguir a Jesus há anos, mas hoje sente insegurança. Isso pode ser saudável. Uma fé viva examina-se. Talvez você nunca tenha parado para considerar a questão de forma séria. Talvez a pergunta do dia: onde estará a minha alma? Te pegou de surpresa. Qualquer que seja a sua condição, há passos simples, passos práticos agora. Se você deseja confirmar onde está sua alma, comece por 1. Rezar de modo honesto e simples. Diga a Deus onde você está. Peça perdão e peça para conhecer Jesus de verdade. 2. Buscar a Escritura e a comunhão. Leia o Evangelho. Procure uma comunidade cristã que prega a graça, que pastoralmente te acompanhe.
3. Confessar e arrepender-se de forma concreta. Arrependimento implica em mudança de rumo. Peça ajuda para seguir em frente. 4. Deixar que a vida mostre fruto. Comece a amar de maneira prática. Sirva onde for possível. Pratique justiça e misericórdia. 5. Perseverar. Mantenha vigilância espiritual, oração e comunhão. A fé é um caminho. Convite à decisão. Se hoje você entende que precisa desse passo, não adie. A Bíblia oferece o caminho mais seguro. Não confie em boas obras como substituto da graça. Confie em Jesus, para que sua alma esteja com Ele. Oração de entrega. Senhor Jesus, reconhecemos que há um juízo e que nós precisamos de Ti. Reconheço neste momento a minha falha, o meu egoísmo, as minhas omissões. Venho a Ti pedindo perdão. Quero nascer de novo. Quero que minha vida seja transformada. Entra no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida. Dá-me o dom do Teu Espírito. Ensina-me a viver segundo a Tua vontade. Se alguém aqui está decidido a entregar-se a Ti agora, confirma essa decisão. Conforta os que temem e dá coragem aos que duvidam. Em Teu nome eu oro. Amém. Se agora você decidiu entregar sua vida a Jesus, escreve nos comentários: Senhor Jesus, minha vida é Tua. Se preferir, procure uma comunidade cristã próxima para conversar, ser orientado e discipulado. Não fique sozinho com essa decisão. A igreja é o lugar da cura e do crescimento. Bênção final. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a graça do Pai o acolha, que o Espírito o renove e que o Filho, no dia do juízo, o encontre pertencente à família de Deus. Vigie, permaneça em oração, cresça na palavra e ame com coragem. Onde estará sua alma no dia do juízo? Faça hoje a escolha que ecoará por toda a eternidade. Que Deus te abençoe.